O mundo das animações se comporta em ciclos. No final dos anos 80, o ciclo era fazer versões infantis de desenhos animados já conhecidos, como o Pequeno Scooby-Doo e Os Filhos de Tom e Jerry. Nos anos 2000, com o sucesso de Liga da Justiça e Ben 10, a moda foi fazer desenhos de ação. Tudo isso porque os desenhos estão intrinsecamente ligados ao comércio, e quando uma tendência dá certo, várias tentativas são feitas para replicar esse sucesso. E como todo mundo bem sabe, Shrek revolucionou o cinema de animações, tanto por ajudar a popularizar o 3D que tinha sido iniciado em Toy Story alguns anos antes, tanto por conciliar um humor infantil com um humor adulto, mas principalmente por subverter o gênero de princesas. E é claro que muitas empresas tentaram surfar nesse processo de parodiar os contos de fadas, principalmente os que foram feitos pela Disney, e é daí que surgem as famigeradas cópias de Shrek. Portanto, se você quer saber se essas cópias foram boas de fato, ou foram apenas filmes preguiçosos feitos apenas para ganhar dinheiro, confira hoje nesse maldito canal a época em que todo mundo queria copiar Shrek. Já vou avisando que existe cada cópia asquerosa nessa lista que faz Megamente 2 parecer uma obra de arte. O que falar sobre o primeiro filme do Shrek lançado em 2001? Inclusive foi o ano em que eu nasci. Personagens carismáticos, uma comédia hilária até os dias de hoje e que funciona tanto para crianças quanto para adultos, e uma história que sacaneia a Disney do começo ao fim, explorando os contos de fada de uma maneira totalmente fora do esperado, como a história do Pinóquio, dos Três Porquinhos, do Lobo Mau e por aí vai. Todos esses aspectos fizeram de Shrek uma franquia extremamente conhecida. Sério, pergunte a qualquer um que você conheça, todo mundo sabe quem é o Shrek, mano. Basicamente, tudo que compõe o primeiro filme do ogro é perfeito. Seu roteiro, suas piadas, suas músicas... Todos os elementos que fazem parte desse filme são bem construídos. Grande parte das pessoas considera que Shrek só é bom por causa da sua comédia e dos seus personagens. Mas a verdade é que além desses dois fatores já citados, Shrek possui uma característica que eleva a qualidade desse filme para um dos maiores clássicos já feitos das animações: a sua mensagem. Mano, não vai achando que Shrek é só comédia não. Shrek é muito mais do que apenas uma comédia. Para o cego, Shrek é a luz. Para o faminto, Shrek é o pão. Para o sedento, Shrek é... Não, tô brincando. Continuando, o ogro, que sempre foi visto como um vilão, mesmo nunca tendo feito mal a ninguém, mostrou com um enredo muito bem desenvolvido que você não pode se deixar levar pelas primeiras impressões. É o mundo que parece ter um problema comigo. As pessoas olham pra mim. Ah, socorro! Corram! Um ogro enorme e horrível! Elas me julgam antes de me conhecerem. É por isso que estou melhor sozinho. Shrek também ensina que as pessoas possuem camadas e que o caráter significa muito mais do que a aparência. Então, se você somar uma história que manda um bem claro foda-se pra Disney, uma comédia que faz todo mundo chorar de rir, uma trilha sonora muito bem utilizada e personagens que viraram símbolos da cultura pop, você percebe que o sucesso de Shrek foi muito merecido, pois é um filme pra fulano nenhum colocar defeitos, tá ligado? E se você já assistiu meu vídeo sobre o iceberg da DreamWorks, vai lembrar que o começo desse estúdio não foi nada fácil, com 4 dos seus 7 primeiros filmes lançados sendo fracassos de bilheteria, sendo eles Formiguinha Z, O Caminho para Eldorado, Spirit e Simba. E mesmo sendo filmes excelentes, não conseguiram provar o seu valor nas bilheterias. E quando tudo já estava encaminhado para uma possível falência, chega ele, o ogro mais amado do cinema, e muda o destino dessa empresa para sempre. Porque a DreamWorks não era apenas mais um estúdio de animação. Não. Agora a DreamWorks tinha se tornado a criadora de Shrek. E é claro que todo esse sucesso repentino que conseguiu salvar um estúdio de uma possível falência não ia passar despercebido, e logo várias empresas quiseram aproveitar essa nova tendência que tinha surgido no mercado, parodiar o gênero de contos de fadas. E pessoal, lembrando que isso é completamente comum no ramo empresarial, pois o mercado se movimenta a partir de ciclos e tendências. Agora, por exemplo, a nova tendência é fazer histórias sobre multiverso. Tudo isso porque Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa mostrou pro mercado que esse lance de multiverso dá muito dinheiro, e se dá dinheiro, muita gente vai investir nisso. Inspirações existem desde que o mundo é mundo, e não tem o que fazer quanto a isso. Se algo deu certo, muitas pessoas vão querer replicar esse sucesso. Isso a gente pode notar até mesmo
na DreamWorks, que no começo copiou a ideia de Vida de Inseto da Pixar para fazer o filme Formiguinha Z, e os seus filmes em 2D eram claramente inspirados nos clássicos da Walt Disney, e até a própria Disney já se inspirou na DreamWorks, com o filme Selvagem, que é claramente inspirado em Madagascar. E se muito tempo depois viriam surgir princesas como a Merida e a Elsa, princesas mais independentes, muito disso se deu por causa da Fiona, que não fazia o estereótipo da donzela em apuros desde 2001, ou seja, são a partir de inspirações que novos produtos surgem, é algo normal e inevitável. Dito tudo isso, você sabe qual foi o longa-metragem que deu início a essa era de cópias de Shrek? Eu tenho certeza que você se lembra, porque esse filme se tornou um clássico no Brasil. Aposto como você já comprou ele nas feirinhas por aí. Estou falando de... Deu a louca na Chapeuzinho. Agora imagina uma mistura entre o conto da Chapeuzinho Vermelho, Shrek e Pulp Fiction. Isso é Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, um filme lançado em 2005 que é cinema total, e que por mais que tenha surfado nessa onda de Shrek, ele carrega toda a essência dos filmes do Shrek. Não estou dizendo que é tão bom quanto Shrek, afinal Shrek é incomparável, mas Deu a Louca na Chapeuzinho consegue realizar a missão de subverter o gênero com maestria. Sério, esse filme é muito engraçado, e isso também tem um mérito nosso, pois a dublagem brasileira melhora muito esse filme. A dublagem aqui é simplesmente perfeita. A Dalva me mandou vir aqui dar uma olhada. Quem? Sua chefe, Dalva. É Maria. Foi o que a Maria disse. Ela disse, Dalva, pra você vir aqui. Mas do que se trata esse filme que estou elogiando tanto? O longa começa na cena de um crime onde muitos policiais estão investigando um caso. E aqui conhecemos nossos 4 protagonistas. A Chapeuzinho. É Chapeuzinho Vermelho, por causa do capuz vermelho que eu uso. E quando não está usando? Eu sempre uso. O Lobo, a Vovó e o Lenhador. E antes que o policial urso mandasse todo mundo pro xadrez, um detetive sapo aparece colocando ordem no lugar. O nome desse tal sapo é Pirueta. E sabe por quê? Esse é o menino que dá o cu, ó, o bicho pirulê. O detetive aí decide interrogar um por um dos personagens para saber qual a versão da história de cada um deles. E é aqui que o roteiro do filme brilha, pois ele reinterpreta o conto original partindo do ponto de que toda a história que a gente já conhece foi contada pela Chapeuzinho Vermelho. Mas e a versão da história contada pelo Lobo, pela Vovó, pelo Lenhador? Ninguém nunca ouviu. E é a partir dessa ideia totalmente criativa que o filme revela sua maior qualidade, a subversão. E você percebe que mesmo esse longa tendo surfado na onda de Shrek, ele consegue sim manter a sua originalidade, pois os seus personagens são hilários e você fica ansioso para saber qual é a versão da história de cada um dos envolvidos na trama. E todas elas possuem vários plot twists. Mas agora vamos continuar com o filme. Galera, passando aqui só para pedir para você deixar um like e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito. A primeira história a ser contada é a da Chapeuzinho, que é a típica menina que quer conhecer o mundo, tá ligado? E aqui é revelado que tem alguém roubando as receitas de todo mundo, fazendo todos perderem o emprego. Quando a Chapeuzinho descobre isso, vai correndo para casa da vovó para garantir que as suas receitas fiquem em segurança. Mas por causa de um coelho safado, ela acaba caindo do teleférico, justamente ao lado do lobo mau. Mas deu tudo certo e a Chapeuzinho conseguiu fugir no final, resultando na cena que acontece no começo do filme. E como ela não sabe de todos os fatos, acusa o lobo de ser um criminoso. E agora chega a vez do lobo contar a sua versão. Aqui é mostrado que, na verdade, o lobo é jornalista e está tentando resolver o caso do roubo das receitas junto do seu parceiro Esquilo Drogado. Eles desconfiam que a Chapeuzinha possa estar envolvida no roubo das receitas e vão atrás dela. E é nesse momento que a história do lobo se entrelaça com a da Chapeuzinho. Eu tô te falando, mano, esse filme é o Pulp Fiction das animações. O lobo se mete numas tretas, consegue fugir e chega na casa da vovó antes da Chapeuzinho para tentar interrogar ela. E é aí que se conecta com a história do começo do filme, chegando na história do lenhador, que na verdade nem é um lenhador, e que talvez seja o personagem com a história mais maluca do filme. Tipo, nada que ele faz tem sentido, tá ligado? Então, esse mano aí na verdade tá tentando seguir seu sonho como ator. O problema é que ele é recusado nos testes e é obrigado a voltar a trabalhar vendendo doces para crianças. Até o presente momento, eu não fiz nenhuma reclamação da animação desse filme. Primeiro porque o roteiro é tão bom e engraçado que consegue sustentar a animação
animação nas costas. Segundo, porque esse filme foi um projeto independente que custou apenas 8 milhões. E se 8 milhões para produzir uma animação em 3D é pouco hoje em dia, você imagina em 2005, que tinha uma tecnologia bem mais datada. Mas mesmo com esses argumentos, não tem como defender as crianças que aparecem nesse momento da história. Mano, o que é isso? Parece até que um caminhão atropelou e um jumento cagou em cima. E é aí que do nada o diretor de cinema liga pro lenhador, porém com a condição dele se esforçar mais. O lenhador decide que precisa se tornar um lenhador de verdade para conseguir o papel e começa a cortar árvores aleatoriamente pela floresta. E uma dessas árvores cai por cima dele. Tentando escapar dessa árvore, ele cai dentro da casa da vovó, culminando na cena inicial do filme. Ou seja, o lenhador não teve nada a ver com nada. E detalhe, o lenhador também conhece aquele coelho demoníaco. E por último vem a história da vovó. Ela na verdade não é apenas uma idosa cozinheira, não. Ela é uma praticante de esportes radicais, como skate, surf, paraquedismo e os carai. A vovó em questão estava numa competição de esqui, quando dá de cara com uma gangue que estava tentando sabotar a competição. A idosa arruma uma confusão com essa tal gangue e um dos membros revela que eles estão trabalhando para o vilão do filme. Enfim, acontece uma avalanche e ela utiliza um paraquedas para ir para casa. Chegando em casa, o paraquedas se enrosca no ventilador, fazendo ela ficar toda presa no armário. E é assim que a história dela se conecta com o começo do longa. Lembrando que ela também conheceu aquele coelho lá. Quando a investigação se encerra, a Chapeuzinho discute com a sua avó sobre ela ficar com a parte divertida, enquanto a Chapeuzinho fica só fazendo entregas na escala 6x1. Depois dessa discussão, ela sai triste da casa procurando um novo rumo para a vida. Em seguida é descoberto quem é o verdadeiro vilão do filme, aquele coelho safado. Oh, quem poderia imaginar? Daí a Chapeuzinho vai lá para resolver essa bagunça, mas acaba sendo capturada pelo coelho, que revela seu plano de colocar drogas nas receitas para fidelizar o público, digamos assim. Ótima estratégia, mano, mas não se preocupe, logo chega a turma para ajudar a Chapeuzinho, e eles conseguem. A vovó dá um sacode em geral, o coelho maldito é derrotado, e no fim o inspetor Pirueta reúne todo mundo, oferecendo um emprego como agentes secretos dos contos de fadas, preparando o terreno para uma sequência que virou realidade. Foi um fracasso de bilheteria e de crítica, enterrando essa franquia para sempre. Porém, essa sequência não vai ser analisada nesse vídeo, para que eu possa falar sobre outras franquias. E se você quer um vídeo falando sobre Deu a Louca na Chapeuzinho 2, sinta-se à vontade nos comentários. Bom, muitas pessoas criticam a animação de Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho por parecer ultrapassada, e com razão. Em termos técnicos, o filme está bem atrás de produções como Shrek 2 ou Madagascar. No entanto, se você conseguir ignorar o visual pouco atraente, há muitas qualidades positivas a serem apreciadas. Na verdade, eu acho que o CGI datado trouxe um charme único e peculiar para o filme, tá ligado? Comparado a outros lançamentos da época, esse longa se destaca com facilidade, enquanto alguns filmes que eu prefiro nem citar para não levar hate nos comentários, deixam a desejar, este entrega uma experiência memorável. Os diálogos são bem trabalhados e cheios de detalhes que tornam o filme digno de ser assistido mais de uma vez. Surpreendentemente, até mesmo os números musicais foram legais. Quem não lembra daquele bode cantor, né galera? Você só canta. Isso mesmo. Você falou agora. Falei. Diferente dos filmes da Illumination, que quase sempre são superficiais ou sem vida, Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho é uma montanha-russa animada de 80 minutos, cheia de surpresas que só desacelera quando os créditos começam. Basta se preparar e aproveitar a jornada. Mas como a alegria de pobre dura pouco, o próximo filme que vou analisar anda muito longe de ser considerado bom. Na verdade, ele é uma porcaria sem tamanho. Chegou a hora de falar de Deu a Louca na Cinderela. Curiosidade, Monstros S.A. saiu na mesma época de Shrek e arrecadou mais grana que Shrek. Porém, Shrek custou metade do orçamento de Monstros S.A. Então as outras empresas perceberam que dava para investir pouco e lucrar muito. E é aí que entra a Vanguard Animation, a empresa responsável por fazer filmes como Valiant e Spaceships, que sinceramente eu pensava que tinham sido delírios coletivos. Mano, você lembra desse filme Valiant? Ver as imagens disso me trouxeram tantas memórias
que eu nem consigo explicar. E por isso peço que, caso você lembre desse filme também, deixe aí nos comentários, para provar que isso não foi um delírio coletivo, pois mesmo vendo eu não consigo acreditar. Quando me deparei com esse filme, lembrei também daquele da Xuxa que ela lutava contra os monstros. Você lembra desse filme? Eu vi tanta coisa esquisita na infância que fica até difícil de recordar tudo. Mas enfim, voltando pro assunto do vídeo, Deu a Louca na Cinderela tentou surfar a onda de Shrek, não só através da tentativa de desorganizar os contos de fadas, mas também por ser um filme relativamente barato e que pudesse ter um grande retorno financeiro. E não foi o caso, porque Deu a Louca na Cinderela foi um grande fracasso comercial. E eu não vou mentir, esse filme é bem ruizinho, tá ligado? Ele até tem umas pequenas trufas em sua execução, mas ainda assim seu resultado final não é positivo. Eu pelo menos dou uma nota 5 pra esse longa. E calma que tem um filme nessa lista que até consegue ser pior do que esse, mas pra isso falta. O começo de Deu a Louca na Cinderela é muito promissor, pois ele começa na metade do filme, com uma grande reviravolta que dá um propósito pra história, com um protagonista entre aspas, e já eu explico o motivo dessas aspas. Enfim, o protagonista quebra a quarta parede para explicar que a madrasta malvada da Cinderela roubou o cetro do Mago Supremo desse universo para reunir todos os vilões dos contos de fadas e assim formar um exército. E se você analisa de imediato, até pode achar que esse filme é bom, mas meu amigo, esse filme não é bom coisa nenhuma. Primeiro podemos notar uma animação bem ruim que nem se compara a filmes como Era do Gelo, que veio antes e também custou pouco. Outro problema é esse Mago Supremo. A função dele é garantir que todos os contos de fadas terminem em finais felizes. Ou seja, é uma missão importantíssima e ele deixa essa tarefa encarregada com esses dois debiloides que bagunçam tudo e entregam quase que de graça esse poder para a madrasta. Isso significa que o filme mal começou e se mostrou muito inferior a Shrek e Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. O Mago Supremo decide que vai tirar umas férias na Escócia e deixa o trabalho dele para essa dupla aí que eu já citei antes. A Frida, percebendo que esses caras eram dois inúteis, chega lá na maior cara de pau e rouba o cetro mágico. E não é por nada não, mas essa madrasta aí, hein? Ulalau. Ela, na posse do cetro mágico, dá um jeito de arruinar todos os contos de fadas. E aqui vem uma observação interessante. O foco desse vídeo é apresentar as cópias de Shrek. O problema é que Shrek também mostrou ter coisas parecidas com esses filmes, pois aqui vem duas semelhanças entre Deu a Louca na Cinderela e Shrek III. Em Shrek III, o encantado manipula todos os vilões dos contos de fadas para se reunirem e dar fim nos personagens. Atitude muito parecida com a da madrasta. Outra coisa similar é o Rumpelstiltskin, que aparece nos dois filmes como parte do exército do mal e nos dois ele se arrepende no final. É complicado dizer que Shrek 3 se inspirou nesse filme da Cinderela, porque ele saiu apenas 5 meses depois. Mas enfim, não dá pra deixar de lado essas coincidências. A Frida ordena que os vilões tomem conta do reino, e o Rick, que é o protagonista do filme, mas que de protagonista não tem nada, na maior parte do tempo ele nem aparece, mano, leva a Cinderela junto daquela dupla dinâmica para a floresta para eles pensarem em um plano de como vencer a madrasta. Aí, como se o filme não estivesse ruim o suficiente, começa um número musical que me fez repensar as escolhas que eu tinha tomado na minha vida. Aqui estamos nós, presos no meio de uma corredeira, é um conto de fadas. Eu não aguento mais viver. A madrasta consegue capturar Cinderela e a leva para o castelo. Depois o Rick consegue se infiltrar para resgatá-la. Eles então enfrentam a madrasta, derrotam a maldita, devolvem a paz para os contos de fadas e pronto, fim de filme. E se você tá achando que essa história foi curta e simples demais, é porque narrei só a história principal do filme, já que essa aberração é lotada de subtramas que não engrandecem em nada o enredo. É só pra encher linguiça mesmo, tá ligado? Sem nenhum propósito narrativo. Essas são as tramas. O príncipe covarde que não sabe o que faz, a Cinderela achando que ama o príncipe, sendo que ela nem conhece ele, a madrasta tagarelando sobre como ela é fodona e não sei o que, o Rumpelstiltskin que tem um arco completo de redenção nesse filme, mas que não tem utilidade alguma na trama, simplesmente não é interessante, sabe? Ali, tudo isso, a musical
musicais chatos para um caralho, pior que Coringa 2, e tenha Deu a Louca na Cinderela. A animação disso aqui é quase um crime contra a humanidade. No Deu a Louca na Chapeuzinho, a gente passa um pano porque foi um projeto que custou apenas 8 milhões de dólares, mas esse da Cinderela custou mais de 45 milhões, mano. É lavagem de dinheiro, só pode. A movimentação dos personagens é travada, carece de uma grande falta de textura e os cenários são totalmente mal acabados. Não tem vida nisso aqui, cara. A impressão que dá é que a maior parte do orçamento foi para pagar os dubladores, pois aqui temos um elenco cheio de estrelas, como o Fred e a Daphne dos live actions do Scooby-Doo, e ninguém menos que a Sigourney Weaver, ou pros mais íntimos, a Ripley de Alien. E foi tanto dinheiro para pagar dublador que a animação foi pro beleléu. Sério, isso aqui é muito ruim. Foi massacrado pelas críticas e pela bilheteria. E mesmo assim, não me pergunte por que essa porra ainda teve uma sequência. Dessa vez explorando o conto da Branca de Neve. E acredite se quiser, consegue ser mais lazarento do que esse. E nós vamos analisar ele agora. Galera, por favor, me siga no Instagram. Eu sempre estou postando os bastidores do canal por lá. E também é um ótimo lugar para mandar sugestões de novos vídeos. Meu Insta é o mesmo nome do canal, Pericles Lima 1. Então, por favor, galera, segue aí. O filme começa apresentando o conceito da balança do equilíbrio do bem e do mal, dos contos de fadas. E logo após revelando sua protagonista, a Branca de Neve, que é filha da rainha e do rei. Essa rainha é muito conhecida por ser uma ótima pessoa, que ajuda os necessitados. Ela é tipo Luciano Huck, tá ligado? Mas sem a parte de humilhar os pobres. E mano, se a animação do primeiro já era ruim, a desse segundo também não decepciona na ruindade, sendo uma verdadeira poluição cinematográfica. Graças àqueles dois malucos que ficam brincando com a balança do equilíbrio, a mãe da Branca de Neve morre. Ela fica muito triste, mas a vida continua. Algum tempo depois é revelado que a Branca se tornou uma adolescente fútil que só se importa com festas e roupas, pouco se lixando para a boa reputação que a mãe dela tinha. No presente momento, a Chapeuzinho é convidada para uma festa com suas amigas, que na verdade são péssimas amigas, sempre influenciando ela a tomar atitudes erradas. Chegando na festa, ela se depara com seu interesse amoroso do filme, que é idêntico ao protagonista do primeiro. Mano, parece até que eles reutilizaram a animação. Quando esse cara percebe que na verdade a Branca é fútil e elitista, ele mete o pé. Pra piorar, ela ainda perde o manto da sua mãe, e isso repercute negativamente na popularidade dela na cidade. O rei, percebendo que sua filha tinha se tornado uma rebelde sem causa, decide que o melhor a se fazer é encontrar uma esposa para virar a mãe dela. Tipo, eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, mas tudo bem, né? Seguimos. A dupla dinâmica de novo faz merda com a balança do equilíbrio, resultando na volta do Rumpelstiltskin. Do nada, mano. Sério, é tão ridículo que não tem como explicar. Porque cacete o Rumpelstiltskin caiu do nada dentro de uma casa do céu, mano. Do nada, cara. E pra piorar, no primeiro filme ele tinha tido um arco de redenção, e aqui ele volta a ser do mal sem nenhuma explicação. Mano, que porra é essa que eu tô vendo, cara? Olha o tipo de atrocidade que eu tive que assistir pra trazer conteúdo pra vocês, rapaziada. Então, por favor, valorize o trampo e deixe um like no vídeo. Uma mulher que tinha o sonho de ser bonita se une ao Rumpel, e junto com o espelho mágico, ela adquire a mesma aparência da mãe da Branca de Neve. E sabe o que isso significa? Que eu preciso arrumar um emprego. Brincadeira, isso significa que o rei aceita se casar com ela na mesma hora. É então que, do nada, essa mulher que apenas tinha um desejo de ser bonita, decide se livrar da Branca de Neve. E também, do nada, aparece a clássica maçã do conto original. É engraçado como as coisas são simplesmente jogadas na trama, sem nenhum contexto, sem nada. Simplesmente acontece e pronto. Eu acho que pagaram os roteiristas com um salgado e uma coca, porque não é possível isso aqui, mano. Como você pode ser tão chata? Lady vaidosa e podre até o osso. Piada de maçã. Eu não aguento mais viver. Essa maçã hipnotiza a princesa para ofender todas as pessoas do reino, tipo como se ela tivesse sofrido um exposed no Twitter. É então que todo mundo passa a odiar ela, sofrendo perseguições diariamente. E aquelas suas amigas foram as primeiras a odiá-la. Bando de falciane, cara. E basicamente, elas que são as verdadeiras vilãs do filme, porque elas influenciaram negativamente a Branca de Neve a fazer um monte de besteira. E ainda foram as primeiras a virarem as costas
costas quando a situação apertou. Ela resolveu fugir da cidade e acaba conhecendo os 7 anões. E nessa aventura aparecem umas crianças. E a Branca de Neve cuida delas. Quando ela faz isso, percebe que na verdade adora ajudar as pessoas, mostrando que seu interesse é egoísta, tá ligado? Porque não é como se ela ajudasse as pessoas porque é o certo a se fazer. Não, ela ajuda simplesmente porque ela se sente bem fazendo isso. Então, até isso é mal construído por esse roteiro safado. Um bom tacho, mamãe vai comprar. O interesse romântico da Branca de Neve retorna do nada na história e vai atrás dela para pedir ajuda na luta contra a madrasta. História praticamente idêntica à do primeiro filme. Retornando ao reino, a Branca de Neve chega no meio do casamento e para se livrar dela, a madrasta utiliza uma magia sacada no meio da bunda dos roteiristas e manda na princesa. E idêntico ao final de Shrek 2, aparece um personagem para refletir o poder. A madrasta então é derrotada e perde sua beleza. E por todos os crimes que ela cometeu, a Branca de Neve decide prendê-la e assim o filme se encerra. Mentira, na verdade a Branca perdoa a madrasta e ainda oferece ajuda para deixar ela mais bonita. Mano, quer dizer que ela comete vários crimes e no final ainda se dá bem? Ela tá parecendo até político brasileiro, mano. Crítica social foda. Rapaziada, sinceramente, eu prefiro nem fazer uma análise final sobre esse filme, porque eu não aguento mais falar sobre ele. Então vamos para o próximo e último filme da lista, e que, pra minha felicidade, é um filme excelente, e é tão bom quanto Shrek. Sabe que filme é esse? Eu estou falando de... Eu sei que você deve estar pensando, ah, mas Era do Gelo não tem nada a ver com Shrek. E mano, eu concordo com você, realmente não tem, mas dá pra notar algumas semelhanças entre os dois filmes. E tanto Era do Gelo pegou elementos de Shrek, como Shrek 2 pegou elementos de Era do Gelo 1. A primeira semelhança que encontramos são o seu protagonista. Os dois são rabugentos e solitários. A diferença é que o Shrek era feliz e o Manny estava prestes a ir jogar no Vasco. E também os dois filmes possuem como dupla um personagem chato e irritante, mas muito carismático, que conquistou todo o público. E nas duas histórias, o personagem irritante só permaneceu perto do rabugento por proteção, e também porque ambos não tinham mais ninguém a quem recorrer, eles também eram solitários. O burro conheceu Shrek fugindo do exército do Lord Farquaad, e o Cid conheceu o Mamute fugindo de 2 rinocerontes. Essas são as semelhanças entre Era do Gelo 1 e Shrek 1, mas em Shrek 2 aparece um personagem muito parecido com o personagem de Era do Gelo 1. Esse seria o Gato de Botas, que é um felino, tem uma personalidade sedutora, é bom de briga, começou como um vilão e depois entrou para o grupo, além de ter uma ótima dinâmica com o personagem irritante do bando. Isso te lembra alguém? Digamos que Era do Gelo se inspirou no Shrek e no burro para construir o Manny e o Cid, e Shrek 2 se inspirou no Diego para originar o Gato de Botas. Nada mais justo, né? Um copiou o outro e depois o outro copiou um. Enfim, galera, não estou dizendo que Era do Gelo é uma cópia de Shrek. Afinal, as semelhanças param por aí. Era do Gelo é um filme absolute cinema igual a Shrek, porém com uma narrativa totalmente diferente que concilia muito bem momentos de drama, como o passado do Manny e o retorno do Diego, com momentos cômicos, como todas as cenas em que o Cid aparece, e é claro, as sketches do esquilo viciado em nós. Eu amo Era do Gelo e estou pretendendo fazer um vídeo falando da decadência dessa saga, igual ao que eu fiz de meu malvado favorito, e se você apoia essa ideia, deixe aí nos comentários. Rapaziada, mais um vídeo vai chegando ao fim, peço que você deixe o like e se inscreva no canal. Se possível também, me siga lá no Instagram para ter acesso aos bastidores do canal, e também para poder mandar ideias sobre novos vídeos. Se você fizer isso, vai estar me ajudando muito. Te agradeço demais por ter me assistido até aqui, e fique com Deus que é a base de tudo.